Mas eu não sei se vou ministrar tanto para vocês, se não para outros que estejam aqui nos ouvindo. Porque eu quero falar sobre batismo. E batismo não é uma coisa desconhecida. O termo batismo, a palavra batismo, é conhecida de todos. Talvez você não saiba exatamente o que signifique, mas tem uma noção, né? Ainda que superficial. E quando a gente, então, toca nesse assunto do batismo, inevitavelmente a gente vai para aquela passagem que Jesus ali está dizendo para a igreja, ou seja, para nós. Quando ele dizia isso aos seus discípulos, estava dizendo para nós também, ou seja, é extensivo. Ele disse assim, ide, ide, todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado. Só vocês duas sabem? O restante não sabe? Vou de novo. Ele disse o quê? Quem ide por todo mundo, quem crer, mas quem não crer, note que Jesus disse, quem crer, não, quem crer será salvo. Espera aí. Ele diz, quem crer, se ele não tivesse dito e for batizado, ok, mas ele diz, quem crer e for batizado. Significa que aquele que pensa que creu e não se batizou, qual que é a consequência? Será condenado. Então não tem nada a aliviar aqui para você que ainda não se batizou, não sei o porquê. Está entendendo? Porque Jesus diz, quem crê e for batizado. Agora, o que Jesus também estava, para além do que a gente lê no texto, o que ele estava dizendo? Porque ele disse assim, quem crê, se batiza. E eu vou explicar para vocês isso hoje. Eu quero mostrar pelas Escrituras que quem crê, se batiza. Porque aquele que nasce de novo, aquele que nasce da água e do Espírito, aquele que nasce porque ouviu a mensagem do Evangelho, note, ele diz, ide por todo mundo e pregai. Pregai o Evangelho. Então talvez você que esteja aqui tenha ouvido a pregação do Evangelho já tantas vezes e ainda não decidiu por se batizar. E aí eu quero fazer uma afirmação, e essa afirmação não tem aqui o intuito de te acusar, como a gente acabou de cantar. Ele não acusa. Ele não acusa, ele ama. Mas é de ti o que? Alertar. Alertar contra o quê? A gente leu aqui a condenação. Te alertar contra a condenação. E a condenação eterna, certo? Então, você precisa entender o seguinte. Se você creu e nasceu de novo, o passo seguinte é um desejo incontrolável de se batizar. E aí você fica me enchendo o saco. Você vai encher o saco do pastor, que quer se batizar, quer se batizar, quer se batizar. Aí a gente fica ali, espera aí, calma, a gente tem que montar uma turma, tem que ter as pessoas para a gente se batizar. Não, mas eu preciso batizar, eu preciso batizar, eu preciso batizar. Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler aqui de onde surgiu essa ideia de batismo, né? Que a gente tira hoje, que a gente fala de batismo. Isso já não era uma coisa desconhecida na época de Jesus, mesmo antes de Jesus começar a batizar. E ainda que a Bíblia diz, se bem que ele não batizava, e sim os seus discípulos, né? Mas bem antes dele começar a batizar, ele mesmo foi batizado. E João, o Batista, por isso João Batista, porque batizava, né? Ele já estava praticando esse tipo de batismo, que é um batismo por imersão. A pessoa vai, na verdade aqui ele fazia no Rio Jordão, né? E ali as pessoas iam até ele e eram batizadas. Batizadas, ou seja, imergidas na água. Ele segurava lá, contava até 10, se ela não morresse ele trazia de volta, né? E aí elas eram batizadas. Por quê? Existem outros tipos de batismo, que jogando aguinha assim,
ou então pega uma canequinha, joga na cabeça. Mas o batismo bíblico não é esse. O batismo bíblico é esse por imersão. Você é afundado na água e depois você é ali levantado, suspenso. Esse batismo é público. As pessoas veem isso. As pessoas estão assistindo, ok? Então, quando a gente chega nesse relato aqui de Mateus 3, a gente vê um batismo que já era praticado. E o interessante é a gente observar o seguinte, e eu quero ler com vocês esse texto, vou mostrar. Olha, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então, 800, 900 anos antes, o profeta Isaías já dizia a respeito de João Batista, e o que ele dizia? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí continua o relato bíblico falando quem era João Batista. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na sua cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Aqui a gente já encontra uma coisa interessante sobre o batismo. João está onde? Aonde que João está? No deserto. O deserto é longe. O deserto não é perto. O deserto é distante. O deserto é afastado. E ele não está indo atrás das pessoas. As pessoas estão indo atrás dele. Preste atenção. Eu acho que a gente está, como igreja, de uma forma geral, fazendo a coisa da forma errada. A gente está implorando para as pessoas se batizarem. A gente está implorando para as pessoas aceitarem Jesus. A gente está implorando, quando na verdade o processo é outro. Aqueles que entendem a necessidade, eles têm que ir com sede. Eles têm que procurar. Eles têm que ir longe. Eles têm que ir distante. A gente vê que a igreja, da nossa atualidade, ela anda, ela se movimenta de uma forma tal que parece nada mais do que um comércio. E consumidores. É vendido um produto chamado Jesus, e aqueles consumidores, a depender do vendedor, compram ou não compram o produto. Mas Jesus não é um produto. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Quem é ele? O caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho, por essa verdade. E ele disse, quem crê e for batizado. Esse é o caminho. Se você não se batizou, você está fora do caminho. E aí João então está pregando, as pessoas vêm até ele. E não vêm só alguns, vêm muitos. E está aqui no verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, olha João, ele é muito bravo. Eu fico imaginando João pregando nos dias de hoje, para a igreja da nossa atualidade. Eu não sei se ele ia aliviar tanto. O termo aqui usado é mais ou menos esse mesmo. Mas se a gente fosse usar uma expressão mais próxima para a gente, é como se falasse assim, seus estrumes. Seus estrumes. Mas o texto aqui traduziu talvez de uma forma um pouco mais aliviada, raça de víboras. Raça de víboras. Quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, olha se ele está dizendo, produzir, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O que o João está falando para essas pessoas? Está dizendo assim,
vocês não vêm aqui, não devem vir aqui para se batizar, para as outras verem que vocês estão sendo batizados, para depois vocês saírem com carteirinha de batizado dizendo, eu sou batizado. Vocês têm que demonstrar arrependimento. Vocês têm que mostrar convicção de vida, convicção de que nasceram de novo, de que Deus habita em vocês. E não quererem mostrar para as pessoas que vocês são religiosos. Porque estava na moda ir até João. Estava na moda, João era visto como um profeta que já não existia em Israel há tantos e tantos anos. Sumiu, desapareceu, silêncio profético, nunca mais Deus falou com aquela nação. E agora surge um que eles estão dizendo, este é profeta, este é profeta. Então, está na moda, vamos atrás do profeta. Vamos atrás do profeta e vamos ali, curtir o profeta. Vamos seguir o profeta. Vamos nos tornar seguidores do profeta para que todo mundo saiba e diga, ele é um seguidor do profeta. E foi batizado. Só que João, ele não tinha papas na língua. E ele dizia, vocês são hipócritas. Note, está reforçando o que Jesus sempre disse ao longo do seu ministério, ele vai dizer, vocês são hipócritas. Lá dentro de vocês é uma coisa e fora é outra. É outra. Vocês têm que ser sinceros e verdadeiros com aquilo que de fato estão procurando. Então, quando a gente olha e fala de batismo, a gente está dizendo de algo que não é exterior apenas. O exterior é depois do interior. O batismo é algo que acontece dentro. É algo que não está visível ali a olhos que a gente vê. Mas o que aconteceu antes? O que os olhos verão depois é um testemunho de que, de fato, aquela pessoa nasceu de novo. Porque é um desejo de uma mudança. É um desejo de viver uma nova vida. É um desejo de não querer mais viver como vivia antes. Por quê? Ela encontrou o verdadeiro tesouro. Porque ela encontrou a vida. Essa pessoa agora, ela se sente constrangida. E eu vou dizer, por quem? Porque ela se sente constrangida a não viver mais como vivia antes. A não pecar mais. Porque agora existe o Espírito Santo falando com ela. Então quando Jesus fala aí de por todo mundo pregar meu evangelho a toda criatura... E ele diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado. Jesus estava dizendo também o seguinte, vocês vão saber quem são os meus seguidores. Porque aquele que creu, nasce de novo. E quem nasce de novo, e agora tem o Espírito Santo dentro dele, a primeira coisa que essa pessoa, ela quer, nós vamos ler aqui em Atos no capítulo 2. Nós estamos lá, Atos capítulo 2, do 37 ao 41. Nós vamos ver agora uma pregação. Pedro pregando. E Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Pedro então está cumprindo o que Jesus disse, e ele está pregando. E ele faz uma pregação boa. Faz uma pregação boa. Ele não está ali alimentando as almas, mas sim buscando alcançar os espíritos. Ele não está ali pregando autoajuda, ele está pregando a verdade, porque ele sabe que conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então ele prega a verdade, somente a verdade. E ali ao pregar a verdade para aquela audiência de milhares de pessoas, ele está ali falando quem é Jesus. Pregai o meu evangelho. Jesus é o evangelho. Jesus é o evangelho. Então quando você prega do evangelho, você fala de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que quando esteve diante de uma mulher que foi pega em flagrante adultério e que os acusadores estavam ali diante dela com pedras nas mãos para matarem ela apedrejada, ele simplesmente ficou ali escrevendo na areia, como que não estivesse participando de tudo aquilo. Mas aquelas pessoas que estavam ali, que são os acusadores, ficavam tentando. E aí, o que você acha? O que você diz? Ela deve ou não deve morrer?
E aí Jesus então, com uma frase, ele disse o quê? Aquele que não tem, atire a primeira pedra. O que Jesus está querendo dizer para aquelas pessoas que estavam ali? Deixem de ser hipócritas. Talvez muitos de vocês que estão com pedras nas mãos se deitaram com essa mulher. E agora vocês vêm acusar ela de adultério, vêm acusar ela de prostituição, quando vocês fazem parte disso também, vocês são acusadores delas, mas olham para vocês, quem vocês são? Se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. E ficou escrevendo no chão. Foi saindo um a um, não sobrou ninguém, e somente aquela mulher. Então Jesus levanta os olhos e pergunta, mulher, cadê os seus acusadores? Onde eles estão? O que Jesus disse para aquela mulher? Vai e não peques mais. Ele amou e demonstrou amor, dizendo assim, eu não te condeno, eu te perdoo. Arrependei-vos. Arrependei-vos, é preciso arrependimento. Arrepender-se dos pecados. E arrepender-se do pecado significa assim, eu não quero viver mais aquela velha vida que eu vivia antes. Eu vou viver uma nova vida. Arrependam-se e sejam batizados. Pedro está pregando ali, falando que Jesus é esse que perdoa. Jesus é o Evangelho. Ele perdoou essa mulher que adulterava. Ele perdoou tantos outros. Ele demonstrou o amor, ele demonstrou o perdão. Ele curou enfermos, libertou as pessoas, expulsou demônios. Esse é Jesus. Esse é o Evangelho. E Pedro está pregando o Evangelho. E ele está dizendo que este Evangelho, que é Jesus, que é a verdade, foi morto. Foi acusado injustamente. Foi para a cruz. Lá na cruz, ele bradou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu fiz o que precisava ser feito. E ele está pregando. Jesus é este que fez o que fez, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. A morte não pôde detê-lo. A morte não segurou. A morte não teve poder contra ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é Jesus. Esse é o Evangelho. E Pedro está pregando o Evangelho. Aquela multidão está ouvindo essa pregação. Ele nem terminou a pregação. E essas pessoas então começam a dizer, mas e aí, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Eu sei que precisa fazer alguma coisa. Sabe por que elas estão dizendo isso? Leia o texto aqui de Atos 2, do 37 ao 41. Pedro está pregando o Evangelho. As pessoas estão ouvindo. E eles então ouvindo, e no meio da pregação, quase ali no final da pregação, antes de Pedro, e a gente, eu digo, está errando inclusive na igreja. Quando a gente fala de apelo, é como se fosse assim, aceita Jesus, aceita, por favor, aceita Jesus. Nós não vemos apelo aqui nos evangelhos, nós não vemos apelo em Atos dos Apóstolos. A própria pregação já é um apelo. A própria pregação alcança os corações. A própria pregação, ela tem o poder de quebrar as barreiras. E aqueles que estão ouvindo, eles ficam levados por um desejo, uma necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso. O que eu preciso fazer? São essas pessoas que estão aqui, ouvindo essa pregação. É o que elas estão dizendo. O que nós precisamos fazer? E o que Pedro vai responder para ela? Olha lá, Atos 37. Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos. A gente prega nas igrejas, pelo que percebo, não é arrependimento. Vem para a nossa igreja, que a nossa igreja é top. Né? Vem do jeito que você está mesmo e permanece, porque assim, tipo assim, é legal, tem o Café Avivai, tem a área Kids, e vai ter no novo prédio. Mas não tem que ser isso que atrai as pessoas. Não é isso que tem que atrair as pessoas. O que tem que atrair as pessoas é a convicção do pecado delas. A convicção de que elas estão num estado terminal e que vão e serão condenadas se não se arrependerem. Se não confessarem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É alertá-las dessa perdição eterna. É alertá-las, muitos inclusive, que estão dentro da igreja,
que já se batizaram, mas não nasceram de novo. Porque acham que estão salvos, como os fariseus achavam, que vão fugir do fogo eterno, mas não nasceram de novo. Não creram por arrependimento, mas elas aceitaram uma proposta de um produto interessante. De um produto interessante porque o vendedor foi bom. Compraram esse produto e agora estão no clube, no Rotary Club evangélico. Fazem parte, porque é interessante inclusive estar nesse clube. Porque você tem alguns benefícios. Você inclusive recebe cartãozinho de benefício do clube. Você tem ali, né, coisas que lhe atraem, que lhe satisfazem a alma. É bom estar, né, num lugar assim em que a gente se vê, me ama, eles me amam, eu sou acolhido, né? Que acolhimento, eu precisava tanto ser acolhido. Ninguém quer levar chicote nas costas, né? Ninguém quer pegar a cruz, carregar a cruz e seguir a Jesus. E ele diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós vemos porque eu vejo, a igreja está crescendo, que bênção, aleluia, glória a Deus. E aí eu vou dizer até talvez, como Paulo disse, e a gente estudou aqui em Filipenses, lembra? Vocês estão na casa de oração estudando em Filipenses, vocês vão perceber isso. Paulo vai falar assim, olha, tem muitos aí que estão pregando o evangelho, mas são inimigos da cruz. São inimigos da cruz. Mas tem problema não. Tem problema não. O importante é que Cristo esteja sendo pregado. Se as intenções são ruins, se as intenções são erradas, deixe isso com Deus. Deixe isso com Deus. Mas o que a gente observa da igreja é um crescimento. A gente vê uma igreja cheia, mas pessoas vazias. Não há mudança, não há transformação na sociedade. Não há transformação. Só há um crescimento, mas não é avivamento. Não vê transformação de vida. Não vê pessoas arrependidas chorando aos pés do Senhor, dizendo assim, perdoa os meus pecados. Vemos pessoas dizendo assim, vem que você vai ser feliz. Aí elas vêm. Mas pessoas arrependidas, constrangidas pela pregação. Pedro prega e aquelas pessoas ficaram constrangidas e elas estão perguntando o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? E Pedro vai responder, olha lá, orientou-lhe, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando eu disse para vocês que quem creu e nasceu de novo quer se batizar, e estou dizendo isso por quê? Porque a palavra de Deus ensina para nós que o ser humano, ele é composto espírito, alma e corpo. Nesta ordem. Porque às vezes a gente fala assim, corpo, alma e espírito. Não, o espírito é primeiro, porque nós somos um espírito. Viemos de Deus e para Deus retornaremos, ou iremos para a eternidade no lago de fogo. Mas somos um espírito. Esse ser que pensa, raciocina, sofre, sente, é um espírito. Tem uma alma e habita no corpo. Todo ser humano que ainda não nasceu de novo, ele está no mundo e a Bíblia diz claramente sobre o domínio de demônios. Pastor, sim, todo que não nasceu de novo está sob influência do mal, sob influência de demônios, nos quais outrora andavam vocês, segundo o curso deste mundo, segundo os desejos e a vontade daquele que comanda as trevas, Satanás. Mas a Bíblia diz que ele nos tirou, arrancou do império das trevas, império que impõe, que escraviza. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quem nasce de novo é arrancado.
O espírito que antes estava morto e que só tendia para as coisas da carne, para o pecado, ouviu a mensagem do Evangelho, ouviu a mensagem da cruz. E quando ele ouve a mensagem da cruz, e que ele está interessado, ele está preocupado, ele fala, não, eu preciso... Aí algo acontece com ele, o novo nascimento. E esse novo nascimento acontecendo é porque o seu espírito que estava morto reviveu. Quando o espírito revive, esse espírito agora começa a cogitar das coisas de Deus. E a primeira coisa que alguém que nasce de novo começa a cogitar, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? É o batismo. É o batismo. Ele pode até nem saber, ele ouviu a mensagem, ele sabe que, espera, eu preciso fugir da ira vindoura, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma... É o batismo. Viu, Ana? É assim incômodo. Eu preciso me batizar. Pastor, me batiza, me batiza, me batiza. Eu não só sei que eu preciso me batizar. Esse incômodo acontece porque você nasceu de novo. Pessoas que estão dentro da igreja, vindo da igreja e dizem, não estou ainda preparado. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Porque se tivesse nascido, não preciso te forçar nada. Você vai me forçar alguma coisa. Você vai falar, pastor, põe água naquela caixa d'água. Pastor, eu preciso batizar. Pastor, não demora tanto, não. Aí eu falo, não, que a gente aluga esse negócio, aí tem que... Não, pastor, pode ser ali no riozinho, ali no fundo, atrás da igreja. É isso que tem que acontecer. Porque você quer, não porque você agora, é porque você nasceu de novo e o seu espírito se ligou a Deus. E você começa a cogitar das coisas do espírito e não da carne. Certo? Você quer as coisas de Deus e a primeira coisa que acontece quando quem nasce de novo é eu preciso fazer alguma coisa. Ela não sabe o que é, mas é o batismo. Esse é o passo seguinte que a pessoa precisa tomar. Ser batizado. Ah, eu me batizei. Está tudo resolvido? Não. Começa uma trajetória que tem um início. Agora é uma caminhada de fé. O meu justo viverá pela fé, de fé em fé. É tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir cada dia a Jesus. É não cogitar mais das coisas da carne, porque a carne estará lá sempre dizendo assim, ei, olha para mim. E aí você diz assim, não, eu nasci de novo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Esse viver que eu vivo, eu não vivo mais na carne. Esse viver que eu tenho agora, eu vivo no Espírito. São as coisas de Deus que eu vou buscar. São as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Porque eu pertenço a Deus. Então, quando a gente fala de batismo, nós estamos falando desse contexto do Evangelho sendo pregado, de pessoas se arrependendo, confessando seus pecados. E aí o passo seguinte, eu quero me batizar, porque eu preciso fazer isso. Ela nem sabe, não tem um estudo, não fez um cursinho, não fez uma faculdade de batismo, mas ela sabe, preciso fazer alguma coisa. E aí quando alguém fala do batismo para ela, ela fala, é isso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 29, do capítulo 29, versículo do 1 a 7, nós vamos encontrar agora o apóstolo Paulo, naquelas igrejas que ele foi implantando, né? O evangelho está sendo pregado, pessoas estão se convertendo, ok? E essas pessoas, ao se converterem, são reunidas à igreja, e então elas têm todo esse processo. O processo seguinte é o quê? Batismo, ok? Esse é o passo seguinte. E aí a gente vê essa igreja, como ela funcionava naquela época. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Não. Eu falei 28? 29. Hã? Não tem? Então eu errei aqui. Eu estava sem óculos? Não, é 19. É 19. Paulo, ele vai chegar para algumas pessoas que ouviram o evangelho e alguém pregou, não foi ele. Essas pessoas creram em Jesus e essas pessoas foram batizadas. Foram batizadas. Né? E já era a igreja. E Paulo agora, então, ele vai lá ensinar. Vê o que está acontecendo? E ele chega nessa igreja e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, então Apolo estava em Corinto,
Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. E lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que vocês creram? E essas pessoas lhe responderam: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. O que está faltando para essas pessoas? Conhecimento, entendimento, certo? Paulo chega, volta o versículo 1, está dizendo assim: chegando a Éfeso, encontrou ali alguns. Quando Paulo está dizendo e usando essa expressão discípulo, ele já reconhece que essas pessoas nasceram de novo, que são crentes em Cristo Jesus. Mas está faltando para elas agora o quê? Conhecimento, entendimento do que é que está acontecendo, do que aconteceu, o que vai acontecer. E lhes indagou: recebesse o Espírito Santo? Eles vão dizer: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. E Paulo, você que está estudando aí a carta aos Filipenses, né, e a proposta nas casas de oração é a gente tentar conhecer um pouco mais Paulo, sua personalidade, como ele era, né? Ele aqui, você vê que ela é uma pessoa assim muito perfeccionista. E aí ele vai para o verso 3 dizendo assim: diante disso questionou: ora, espera aí, estou vendo que vocês são discípulos, mas que tipo de batismo que vocês foram batizados? Então, e eles declararam: no batismo de João. E aí Paulo continua: opa, espera aí, vamos lá, deixa eu te explicar. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E, compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Às vezes, algumas pessoas elas perguntam: ah, mas eu já me batizei, preciso batizar de novo? Depende. Que tipo de batismo que você foi batizado? Que fé que é essa que você tem? Como você creu? Às vezes a gente confunde hoje, não é tão difícil confundir, porque existem falsas igrejas, pseudo-evangélicas. Elas são chamadas de evangélicas, têm o nome de Jesus, mas são locais aonde impera doutrina de demônios. De demônios. E as pessoas até acham que são ali, estão nesse meio evangélico, que creem em Jesus, que seguem a Jesus, quando não seguem a Jesus. Paulo então pergunta para elas: que batismo que vocês foram batizados? Porque quando essas pessoas foram batizadas, elas foram batizadas na crença, no conhecimento de um tipo de batismo, que era o batismo de João. Só que a gente leu aqui, lá em Mateus capítulo 3, que João, ele começou a batizar, mas ele tinha um ministério, e o ministério dele era aquele ministério que levava as pessoas a um arrependimento e dizia a elas o seguinte: qual que era a pregação dele? Qual que era o evangelho? Evangelho não, qual que era a mensagem dele? Está dizendo assim: se preparem, se preparem, se preparem, se preparem, arrependam-se dos seus maus caminhos, porque o reino de Deus chegou. Ele está entre nós. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está entre nós. Ouve Ele, ouve aquilo que Ele vai dizer, ouve a mensagem dEle, ouve a pregação dEle, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então esses crentes de Éfeso, eles conheciam o batismo de João, mas ainda não conheciam o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus é aquele batismo que diz: crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, crê que Ele redimiu você dos seus pecados, para que você não viva mais pecando. Está entendendo? Crentes? Ele te redimiu dos seus pecados, tirou você, arrancou do império das trevas, transportou para o reino do seu amor, para que você não viva mais pecando como vivia anteriormente. Agora você vive uma nova vida. Viu, Ana? Agora uma nova vida. Uma vida de submissão ao Senhor. Viu, Davi?
Uma vida de submissão, obediência. Obediência. E essa sua obediência começa principalmente, a primeira, aos pais. Como a gente estava conversando ali, os pais e aos pais incumbe a responsabilidade pelos filhos. Pais, ensine os filhos no caminho em que devam andar. Então é por isso que o Davi já há 3 anos fica te enchendo o saco. Quero me batizar. Vai, tira, você é criança ainda. Você é muito pequeno. E aí Jesus diz o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Pais, preste atenção. Se o teu filho está querendo se batizar, e isso permanece, e ele fica insistindo nisso, entendam, ele já nasceu de novo. Porque ele só pode querer se batizar porque o Espírito Santo habita nele. Porque se não fosse isso, ele ia cogitar das coisas da carne. Só pode querer se batizar quem nasceu de novo. Porque só pode ter o desejo pelo batismo quem tem o Espírito Santo dizendo assim, você precisa fazer alguma coisa acerca dessa sua salvação. Tem um passo seguinte, que sem esse passo, você não completa o que começou. É necessário se batizar. Porque quem se batiza, consuma aquilo que começou antes. Ele creu e foi batizado. Quando a pessoa então é batizada, ela reforça esse conhecimento, esse entendimento de que ela se batizou por uma ordem de Jesus, que era para se batizar, que ela está então sendo obediente a ele, que ela está cumprindo o evangelho, cumprindo a verdade, e agora então ela tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pessoa que não se batiza, ou aquela que se batizou sem nascer de novo, o diabo toda hora está aqui, você não é salvo. Você não é salvo. Você é pecador. Olha o teu passado. Eu sei o que você fez no verão passado. E aí você fala, realmente, você tem razão. Se torna amigo do diabo, inclusive. Que fica ali confidenciando, né? Você tem razão, tá certo, é isso mesmo, tá certo disso. Mas quem nasceu de novo, porque creu de verdade, se batizou, quando esses pensamentos vêm, esse dia aqui, vem à memória. E você fala assim, arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Porque você não cogita nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu nasci da água e do Espírito. Eu sou livre. Arreda-te daqui, porque inclusive eu tenho poder e autoridade para dizer, sai daqui, Satanás. Porque o Senhor, a quem eu sirvo, disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ele disse para mim, vai pelo mundo, pregue o meu evangelho a toda criatura, diga para eles que o reino de Deus chegou, a salvação está diante de nós. Diga isso. Você tem autoridade. Quem nasce de novo e é batizado tem autoridade. Quando o diabo vem tentando enganar, porque ele faz isso, ele é mestre, não, ele é doutor, não, ele tem pós-doutorado em engano. E se você não estiver firmado na verdade, você vai acreditar nas mentiras dele. Então você que nasce de novo, se batiza, passa o seguinte, você tem que desenvolver as suas habilidades espirituais. Quando você, pela carne, aliás, pelo corpo, consegue distinguir cheiro, faz assim, uma boa comida, você consegue perceber pelo olfato? Uma comida ruim, você já teve esse dissabor, de estar com aquela fome, com aquela expectativa, né? E chega aquela comida, a hora que ela chega na mesa ali, sobe aquele azedo. Quem nunca chegou um feijão azedo? Não? E aí você que estava com aquela expectativa toda de comer uma comida gostosa, de repente, você é bom nisso, não é isso? Consegue distinguir o cheiro das comidas, inclusive?
né? Você é bom nisso, pastor William é bom nisso. É glória, ele fala assim, ô glória, né? É bom. Você nasceu de novo, certo? Teu espírito reviveu. Você tem que desenvolver as habilidades desse espírito. E você tem que desenvolver o olfato espiritual para sentir cheiro de enxofre. Para você perceber quando o mal está perto. Para você dizer assim, foge daqui, Satanás. Porque eu sinto o cheiro de trevas, eu sinto o cheiro de enxofre. E isso não vem de Deus, vem de você. Então sai daqui em nome de Jesus. Você que é espiritual e nasceu de novo, ou, portanto, se nasceu de novo, é espiritual, você tem que sentir o cheiro das trevas. E o cheiro das trevas é tão perceptível assim, quando você, por exemplo, uma fofoca. Aí você sente o cheiro, né? Às vezes o nosso olfato espiritual tá, fofoca boa, né? Que cheiro bom. Só que aquele que é espiritual fala assim, arreda-te daqui, Satanás. Você foge da aparência do mal. Você resiste ao diabo. Porque está escrito, resistir ao diabo, ou seja, resistir à tentação. E ele fugirá de vós. Você que nasceu de novo, se batizou, tem a capacidade de desenvolver os seus sentidos espirituais. E perceber quando o diabo está ali tentando te enganar. Falando que você não é vencedor. E aí você diz assim, que? Como assim? Está escrito, Satanás, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando ele chega para você e fala assim, você é medroso, você é medrosa. Olha só a sua ansiedade. Olha só como que está. Aí você fala assim, está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, antes de tudo isso, eu vou até Deus e apresento os meus pedidos por meio da oração e da súplica com ações de graças. Você responde dizendo assim, Ele não me deu espírito de temor, não me deu espírito de medo, mas de amor, de moderação e de intrepidez. É esse o espírito que habita em mim, é isso que eu sou em Cristo Jesus. Só pode responder assim quem nasceu de novo e se batizou com convicção. Porque senão não tem fé. Então nós vamos agora lançar vocês sobre as águas. Ministério de louvor. Feche os seus olhos todos aqui. Fale com Deus, cada qual diante da sua necessidade. Se você, inclusive, se sente constrangido pelo Espírito ao que fazer, entendendo que não, eu preciso fazer, não tem problema nenhum. Temos até camiseta aqui para você se batizar. Porque não existe nenhuma condicional para se batizar. Ai, pastor, eu não fiz o cursinho. A Bíblia não está dizendo quem crer, fizer o curso da Avivai e for batizado, será salvo. Está dizendo quem crer e for batizado. Aliás, tem água aqui. Então, nada impede que alguém que queira se batizar por ouvir a pregação e se sentir constrangido, sabendo que é o Espírito que está falando comigo. Porque se eu estou ouvindo este chamado, se eu estou sendo impelido a isso, não pode ser da carne, só pode vir do Espírito. E eu quero me batizar, porque eu creio. Então nós vamos agora passar para esse momento, né? Vamos louvando o Senhor? Vamos começar assim? Louvando a Deus por essas duas vidas que hoje... Viu a sede que havia em mim. Você viu? Se coloca no lugar dessa pessoa aqui, da música. E me ofereceu uma água que jorra sem fim. Depois de você, quero mais mostrar o meu.
outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi eu falar, tu É Ele. quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele nos amou, se entregou por nós para nos salvar. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, se meu filho conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Qual que é a nossa resposta? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Olha, aqui está o Davi. E o Davi tem quantos anos, Davi? Fala mais. Eu tenho 12. 12 anos? Às vezes a gente se pergunta se uma criança, né, pode se batizar. A questão não é se ela pode se batizar. A questão é se ela quer se batizar. E se ela quer se batizar e há esse desejo no coração, você tem que ter entendimento seguinte, de que o batismo é algo espiritual. E o desejo pelo batismo só pode ser gerado pelo Espírito. Glória a Deus. Então por que recusar batizá-lo?
Não tem. Não tem, né? Tem. Não, Ele quer. E é porque Deus, o Espírito. E o importante, Davi, é que talvez para muitos que estão chegando agora e que ainda não entendam muito, talvez nem entendam o fato dos pais que servem a Deus de ensinarem o filho no caminho. E ao longo do tempo você ter ouvido do Evangelho e ter aí o entendimento que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Né? Sim. Entendimento. Tem esse entendimento. É isso aí. Glória a Deus. E diante dessa confissão, que é pública, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos tirar a foto dele aqui. Passou uma semana bem difícil, muita ansiedade, medo, pressões daqui, pressões de lá. Não só essa semana, mas os dias que estão antecedendo o batismo. E eu posso dizer que esse batismo está sendo realizado hoje por conta dela, a culpa é dela. Porque ela ficou insistindo pelo batismo. Ela ficou insistindo. E a gente precisa, né, a gente espera, na verdade, formar uma turma para a gente poder então organizar o batismo. Algumas pessoas que estavam em condições, eu diria, ainda não foram batizadas, preferiram esperar. Mas é importante, Ana, entender o que está acontecendo e ver que nessa batalha espiritual que está acontecendo é porque o diabo não queria que você chegasse nesse dia. Tivemos uma outra pessoa, inclusive, que seria se batizar hoje, mas que também ao longo dessa semana passou por situações muito difíceis e que acabou desistindo do batismo por conta dessas circunstâncias. Para nós entendermos como igreja a opressão que acontece nesses dias, inclusive, para que essas pessoas não se batizem. Porque elas podem pensar o seguinte: estava tudo bem, foi só eu falar de me batizar, o negócio parece que já. Mas é que o diabo não quer que você creia, porque ele vai tentar enganar sempre dizendo assim: não batiza não, você não está pronta, você não está pronta, você é pecadora, imagina, você é pecador, imagina. Só que a Bíblia não fala para a gente estar pronto para ser batizado, ela só diz para crer na mensagem da cruz. Essa é a condição. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as coisas de Satanás. Diante da sua confissão, mas não antes da foto,
Eu já vou te batizar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque isso. Aguardar a Ana voltar, se sente por um momento. Ela está ali agora se trocando, né? Enquanto ela retorna, eu quero aproveitar este momento para conhecer as pessoas que estão nos visitando. Tem alguém desse lado aqui nos visitando? Faz assim com a mão, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem aqui alguém? Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vinda. Eu não vou nem pedir, tá? Vocês que estão próximos. Você já sabe, né? Desse lado tem alguém? Tem ali também uma moça, outra lá atrás, sejam bem-vindas. Você que está próximo aí, levanta do seu lugar, pode levantar. Levanta aí, dá um abraço nessas pessoas. Essa é a última vez que eu vou pedir para vocês se levantarem, tá? Nas próximas a gente finge que está tudo ensaiado certinho. Você já levanta, já abraça, né? O pessoal que está visitando pensar, nossa, olha, elas se sentirem aí abraçadas, sintam-se abraçados, amados. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor prospere os seus caminhos. E por falar em família, queremos que a sua família seja uma bênção. Vamos dizer aquilo que Josué disse? Ele disse assim: Tá vendo que você lê a Bíblia? Aí, ó.
Não está difícil, você lê, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se nós dissermos isso e tivermos convicção no coração, então nós temos que nos esforçar por onde? Né? Temos que nos esforçar para que a nossa família seja de fato ali, um lugar, o nosso lar seja um lugar da presença de Deus. Porque às vezes na igreja, a gente estando aqui é legal, né? A gente vê todo mundo sorrindo, feliz, cantando. Você fala, nossa, que servo, que serva de Deus, que bênção. Aí o que está ao lado pode dizer assim, é que você não conhece lá em casa. E você não mora lá, você não vive lá. O principal testemunho é lá e não aqui. É lá em casa. Principalmente para os filhos, porque os filhos percebem, né? Eles veem o comportamento dos pais. Então, quando nós falamos de família, a gente fala de diversas relações que precisam ser transformadas, precisam ser fortalecidas, precisam ser ali transformadas pelo poder da pregação do Evangelho, para que ela entenda como deve viver, como deve se comportar. Então são relações de pai e filho, de filhos com os pais, é uma relação de marido e esposa, esposa, esposo, uma relação, e essa talvez seja mais difícil, né, com a sogra, mas tem, né, porque família é isso, tem o sogro, tem a sogra, e o cunhado então? É o melhor? Porque você não conhece a minha história. Depois a gente senta pra gente conversar, né? É só Jesus na causa. Mas assim, depois, enfim, são várias relações que a gente tem. Irmãos, certo? Irmãos. E quando a gente traz todas essas famílias, reúne num lugar só, a gente tem uma outra família, que é a família de Deus, que somos filhos de Deus. Então nós somos irmãos. Esse negócio que você nem sabe por quê. A paz do Senhor, irmã, né? O marido chega para a esposa, ou o marido chega para a marida, não, o marido chega para a esposa e diz assim, varoa, né? A paz do Senhor, minha varoa, né? Mas ele não consegue dizer outra coisa. Ele não consegue dizer eu te amo, meu amor. Mas ele fala paz do Senhor, minha irmã em Cristo Jesus, né? São várias relações e a gente precisa fortalecer essas relações, esses elos, eles precisam ser fortalecidos. E a semana que vem nós teremos aqui a presença do pastor Eurípides, está aí na tela. Eu vou falando, você já coloca, tá? Pastor Eurípides, ele ministra para a família, ele ministra para casais, ele ministra, faz seminários pelo Brasil, pelo mundo afora também, né? Sempre está ali ministrando e nós vamos ter o privilégio de ter o pastor Eurípides aqui conosco nesses dias, são os dias o que aí? 6 e 7, né? E será aqui um momento para a família, né, Ronaldo? Um momento para a família. Nós vamos ter ministrações no dia 6/9, que é sábado. Nós vamos começar às 19h30. Então ele vai usar ainda o formato que ele está acostumado. Tem uma pausa para você tomar uma água. É água, Ronaldo? Vocês inventam os negócios aí que... Cadê a Roseli? Deixa eu ver. Água? É água. Não, deixa suspenso. Deixa suspenso. Né? O pessoal costuma falar que esses intervalos chama coffee break. Né? Mas a gente pode chamar de water break, né? É isso? A gente tem uma pausa para você descansar. E aí depois a gente continua até o Espírito Santo dizer assim, chega. No domingo pela manhã, às 9h30, como nós estamos aqui hoje, vamos continuar, porque é uma sequência. Ele queria até mais tempo, e a gente falou assim, pastor, você não entende, você não sabe de nada, inocente, né? Vamos aqui reduzir um pouco, porque o pessoal trabalha muito, o pessoal vem de longe, né? Uns vêm de jegue, demora para chegar, né? Mas chega, então... No domingo, dia 7, domingo, dia 7/9, às 9h30, você vai para casa, já programa aí aquele frango assado, você passa lá, compra, sabe aquele lugar que você compra frango assado? Já encomenda, deixa certinho, põe o macarrão número 9, não, número 8,
é o melhor. Você põe ele rapidinho, ele cozinha, você já... Pronto, não precisa nem pôr molho, você faz ali alho e óleo, né? Já pega o frango, comeu, dá para até assistir o jogo do Corinthians, e depois você volta às 18 e a gente vai continuar aqui neste momento de ministração, de fortalecimento da família, porque nós precisamos de fato ter uma família fortalecida, certo? Sabemos que existem muitas necessidades dentro do nosso contexto de família, então está aqui a oportunidade de você estar junto, uns com os outros, sendo ministrados. Olha lá, 2 dias de imersão por uma família forte. Forte? Se a tua família não está tão forte assim, então você é candidato a vir estar aqui com a gente. Amém? Cadê? Tem mais aí? Outros avisos? Casa da Raquel, tem aqui doações. Pode trazer, gente, continue trazendo. Vamos doar lá, lata de tinta. Pronto, doamos lata de tinta. Olha, já doamos tinta. A gente está tentando levantar um recursinho ali para vender. Pronto, faz uma doação. Tinta boa, coral, super lavável, né? Hã? Emborrachada premium, não é premium, é premium, né? É da melhor. Olha, a caixa do batismo será entregue no dia da apresentação dos novos membros. Então você que foi batizado hoje, talvez esteja pensando, mas no outro batismo o pessoal recebeu uma caixa, tinha chocolate, tinha um ingresso para o Beto Carreiro World, né? E agora eu não recebi nada. Calma, né? Porque a Bíblia diz assim que os últimos serão os primeiros. Então vocês aguardem e não fiquem ansiosos, certo? Não fiquem ansiosos. Vocês vão receber, o pessoal que vai ser recebido como membro também, se prepare, né? Vai alimentando no coração, está chegando o dia, o que será que tem dentro daquela caixa surpresa? Então fica aí nessa expectativa, tá bom? Pastor Eurípides? Não, domingo sim, então pedindo para eu reforçar, mas não vou reforçar, já está aqui. Sábado, domingo de manhã. Vamos repetir, vamos ver se vocês gravaram. Sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Mais uma vez para a gente gravar. Sábado, tem gente que já começou a cantar uma música, já até ouvi. Domingo de manhã. Né? Mas é só para você lembrar. Certo? Então, se programe e coloque na sua agendinha aí, pega a sua agenda, coloque na sua agenda aí, para a gente poder aí ser edificado, fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Amém? Gente, as obras na nossa nova igreja estão a todo vapor. Tivemos ontem lá mais um mutirão, e o pessoal não é de brincadeira não. Você só dá ali, eu só joguei uma isquinha para o Joel, falei, Joel, a gente precisa tirar isso daqui, mas é difícil, é até perigoso, né? Mas eu sei que o negócio vai, ainda mais quando tem, né, um moa lá junto, aí ninguém segura, né? Sai derrubando tudo. Então, nós estamos ali acelerando. Cadê o Sérgio? O Sérgio está ali. Ó, Sérgio, vamos lá, acelerar. Agora o Sérgio começa a trocar ali o telhamento, nós vamos trocar tudo. Resolvemos trocar o telhamento porque é mais garantido do que a gente ter surpresas, né? Depois para frente, com tudo bonito, tá ficando legal, tá ficando bem legal. Então, continuem abençoando, participando dos mutirões quando são convocados, porque há uma necessidade. Agradecer o pessoal que esteve lá ontem, o pessoal que fez a comida, agradecer o pessoal também que está aí ofertando, dizimando. Não deixe de fazer, porque os custos são altos. Quando a gente teve que trocar o telhado lá, né? Nessa brincadeira aí, imagina o quanto que já não foi. Então assim, foi uma necessidade, são coisas que não estavam previstas dentro do nosso orçamento, mas vamos fazer, e eu creio que Deus vai dar semente. Amém? Porque a Bíblia diz assim, aquele que dá semente para quem semeia. Quem está semeando aqui? Então Ele vai dar mais semente para você poder semear. Faça isso, invista nisso. Esse é o melhor fundo de investimento. Pode investir, que o retorno é certo, né? O retorno é certo. Não estou falando em dinheiro, mas o retorno em satisfação. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos ficar em pé.
Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais este culto, por esse batismo, pela vida da Ana, pela vida do Davi. Um dia especial, vocês serão apresentados também como membros, certo? Logo, logo, a gente vai passar para vocês essas orientações, certinho. Mas guardem este dia no coração de vocês. Que dia que é hoje? Dia 31 de agosto de 2025, Avenida Barão de Mauá, 3012, letra C, Mauá, São Paulo. E alguns perguntarão: existe alguma coisa boa vindo de Mauá? Você fala: existem muitas coisas boas vindo de Mauá. Glória a Deus, aleluias. Vamos agradecer a Deus? Faça a sua oração, agradeça a Deus por mais esse dia. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia tão especial na vida da Ana, na vida do Davi. Esse dia tão especial na vida da sua igreja, deste lugar, dessa comunidade evangélica Vivai. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade da tua palavra. Podemos dizer que aqui é um lugar que a palavra está sendo pregada, um lugar onde a palavra está sendo ensinada. Nós louvamos a Ti porque sem Ti não podemos fazer nada. Se não fosse a Tua revelação, que teríamos a oferecer? Mas a Tua revelação nos traz paz, a Tua revelação nos traz alegria. Nós podemos olhar para o futuro e ver esse futuro brilhando, um futuro de glória, um futuro de justiça, um futuro de paz, porque este é o Teu reino. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino em que nós poderemos estar desfrutando plenamente desta paz que excede todo entendimento. Um reino onde a tristeza não tem espaço, onde o Senhor enxuga toda lágrima, porque já não haverá mais, não haverá noite, porque ali somente haverá o dia, porque a presença de Deus será constante e a luz do Senhor ofuscará toda e qualquer outra luz, porque não existe luz maior. Nós somos gratos a Ti por esta igreja, por este ministério. Nós somos gratos a Ti por essas pessoas, por essas famílias. Somos gratos a Ti pelo seminário que teremos semana que vem. Somos gratos a Ti pelas possibilidades que o Senhor tem nos dado de sermos fortalecidos em Ti e na força do Teu poder, para que famílias sejam fortalecidas, para que famílias sejam edificadas, para que elas possam viver um novo, viver um dia diferente daqueles dias que já viveram em trevas, mas viver em novidade de vida. Louvamos a Ti, Senhor, agradecemos a Ti, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. E a igreja pode dizer: amém, amém.